um asteroide gigante, com quase 500 metros de diâmetro, está a acelerar em direção à Terra a uma velocidade de 25 km por segundo. Este colosso espacial, apelidado de Apophisu, deus egípcio do caos, foi descoberto em 2004 e, durante algum tempo, os cientistas acreditaram que havia uma pequena, mas assustadora, possibilidade de colisão com o nosso planeta. Imaginem só o pânico. Mas o que aconteceria se essa possibilidade fosse uma certeza? E se tivéssemos apenas alguns anos para evitar o fim da civilização como a conhecemos? Esta não é a premissa de um filme de ficção científica, mas um cenário que cientistas de todo o mundo levam muito a sério. Hoje, vamos explorar o que seria necessário para desviar um asteroide em rota de colisão e como a humanidade se está a preparar para a defesa planetária. Primeiro, vamos entender a ameaça. Um asteroide como o Apophis, embora não seja grande o suficiente para causar uma extinção em massa como o que dizimou os dinossauros, libertaria uma energia equivalente a mais de 1.200 megatoneladas de TNT. Para se ter uma ideia, a bomba atômica mais poderosa já detonada tinha cerca de 50 megatoneladas. O impacto criaria uma cratera com quilômetros de largura, incineraria tudo num raio de centenas de quilômetros e lançaria poeira suficiente na atmosfera para alterar o clima global durante anos, causando falhas nas colheitas e um colapso econômico mundial. As cidades costeiras seriam devastadas por tsunamis gigantescos se o impacto ocorresse no oceano. Basicamente, seria o pior desastre natural da história humana. Então, o que podemos fazer? Felizmente, não estamos de braços cruzados. As agências espaciais como a NASA e a ESA têm programas dedicados à vigilância do céu, catalogando todos os objetos próximos da Terra, ou NEOs, que possam representar um perigo. Telescópios em terra e no espaço vasculham constantemente a escuridão, procurando por rochas espaciais traiçoeiras. Quando um objeto potencialmente perigoso é encontrado, os cientistas calculam a sua órbita com precisão para prever a sua trajetória futura. É um trabalho minucioso e crucial, porque o primeiro passo para nos defendermos é sabermos de onde vem o ataque. O tempo é o nosso maior aliado. Quanto mais cedo descobrirmos a ameaça, mais opções teremos para neutralizar. A primeira opção que nos vem à mente, inspirada por Hollywood, é explodir o asteroide com uma bomba nuclear. Parece simples, certo? Mas na realidade, é uma das estratégias mais arriscadas. O problema é que uma explosão nuclear poderia simplesmente fragmentar o asteroide em pedaços menores, mas ainda assim, muito grandes e perigosos. Em vez de uma única bala gigante, teríamos uma espingarda cósmica com múltiplos projéteis a atingir a Terra em diferentes locais. Isso poderia até piorar a situação, tornando a destruição mais generalizada e imprevisível. Além disso, a detonação de armas nucleares no espaço é proibida por tratados internacionais, o que acrescenta uma camada de complexidade política a uma solução já de si perigosa. Então, os cientistas preferem abordagens mais subtis e controladas. Uma das mais promissoras é o impactador cinético. A ideia não é destruir o asteroide, mas sim dar-lhe um pequeno empurrão. Imagine jogar bilhar. Uma pequena colisão pode mudar drasticamente a trajetória de uma bola. Da mesma forma, enviar uma nave espacial para colidir com um asteroide a alta velocidade pode alterar a sua órbita o suficiente para que, ao longo de meses ou anos, ele passe ao lado da Terra em segurança. Esta técnica foi testada com sucesso pela NASA na missão DART, em 2022. A nave DART colidiu propositadamente com o pequeno asteroide Dimorphos, e os resultados foram ainda melhores do que o esperado. A colisão mudou a órbita do asteroide de forma significativa, provando que a humanidade tem, pela primeira vez na história, a capacidade de alterar o movimento de um corpo celeste. Outra ideia fascinante é o trator de gravidade. Esta técnica parece saída da ficção científica mais pura. Envolve enviar uma nave espacial pesada para voar ao lado do asteroide durante um longo período, sem nunca lhe tocar. A pequena força gravitacional da nave, exercida ao longo de muitos meses, ou até anos, puxaria gradualmente o asteroide para fora da sua trajetória de colisão. É um método extremamente lento e preciso, que só funcionaria se tivéssemos décadas de aviso prévio. A grande vantagem é que é uma abordagem muito controlada, sem o risco de fragmentar o asteroide. É a definição de uma solução elegante, usando as próprias leis da física a nosso favor. E que tal usar lasers? Alguns cientistas propõem focar um poderoso feixe de laser na superfície do asteroide,
O calor intenso vaporizaria a rocha, criando jatos de gás e detritos, que funcionariam como pequenos propulsores, empurrando o asteroide lentamente para uma nova órbita. Esta técnica, conhecida como ablação a laser, exigiria uma enorme quantidade de energia, e uma nave espacial capaz de manter um laser focado num ponto específico de um objeto em rotação, a milhões de quilômetros de distância, é um desafio tecnológico imenso, mas que está a ser seriamente estudado como uma possível ferramenta no nosso arsenal de defesa planetária para asteroides mais pequenos. Ou se o tempo for muito curto, uma opção poderia ser usar uma arma de pintura. Não é para deixar o asteroide mais bonito. A ideia é cobrir uma parte da sua superfície com tinta branca ou preta. Por quê? Por causa de algo chamado efeito Yarkovsky. A luz do Sol exerce uma pequena pressão sobre os objetos. Uma superfície escura absorve mais calor e irradia-o de forma diferente de uma superfície clara. Essa diferença na radiação térmica, por mais minúscula que seja, pode criar um impulso constante que, ao longo do tempo, altera a órbita do asteroide. Pintar o asteroide mudaria a forma como ele interage com a luz solar, permitindo-nos dirigi-lo para longe da Terra. O sucesso de qualquer uma destas missões depende de uma coordenação internacional sem precedentes. Nenhum país sozinho tem os recursos para monitorizar constantemente o céu e desenvolver e lançar múltiplas missões de defesa. Organizações como o Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária da NASA e a Rede Internacional de Alerta de Asteroides trabalham para partilhar dados e coordenar respostas. Se uma ameaça real for detectada, seria necessário um esforço global, unindo cientistas, engenheiros e líderes políticos de todo o mundo. A decisão sobre qual método usar, quem pagaria a conta e como gerir as consequências seria um dos maiores desafios diplomáticos que a humanidade já enfrentou. Ameaças globais exigem soluções globais. Felizmente, no caso do Apophis, observações mais recentes e precisas descartaram qualquer possibilidade de impacto nos próximos 100 anos. Em 2029, ele passará tão perto da Terra que será visível a olho nu em algumas partes do mundo, a uma distância mais próxima do que alguns dos nossos satélites. Será uma oportunidade científica incrível para estudar um asteroide de perto, mas não representará perigo. No entanto, o Apophis serviu como um importante alerta. Ele mostrou-nos que a ameaça é real e que precisamos de estar preparados. O universo é um lugar vasto e, por vezes, perigoso. A questão não é se um asteroide perigoso virá na nossa direção, mas quando a defesa planetária não é um luxo, é uma necessidade para a sobrevivência a longo prazo da nossa espécie. Projetos como a missão DART são apenas o começo. Estamos a dar os primeiros passos para nos tornarmos guardiões do nosso próprio planeta. É um testemunho incrível da engenhosidade humana que já não somos meros espectadores dos caprichos cósmicos, como foram os dinossauros. Agora, temos a capacidade de lutar, e ao olharmos para as estrelas, não vemos apenas a beleza do cosmos, mas também a nossa responsabilidade de proteger o nosso pequeno e precioso ponto azul no universo. Obrigado por assistirem. Se gostaram deste mergulho na ciência da defesa planetária, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. 8 Approxima